Bom dia, amada igreja. Bom dia, pastor. Igreja de Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Quem é filho aqui, levanta a mão, por favor. Quem é filho? E quase todos nós somos filhos. Eu também sou filho. Então vamos cantar. Obrigado, Senhor, por esta data, esse dia tão especial para aquelas que são as nossas heroínas. Amém? Amém. Amém? Amém. As nossas mães que fazem muita coisa por nós, mesmo antes de nós unirmos-nos às nossas companheiras, nossas parceiras. As mães têm sido pessoas incansáveis, pessoas inspiradoras, e quando nos unimos às nossas companheiras, sempre continuam a dar aquele suporte, aquele conselho. E eu acredito que cada irmão aqui presente, quando vai na casa da mamã, quer mesmo ficar ao colo. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor, aleluia, pela mãe. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Oremos a Deus, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra. Agradecemos pela vida que o Senhor nos concede neste dia. Agradecemos, Senhor, por teres permitido com que cada um de nós contemplasse esse dia, dia 11 de maio, aonde na Igreja Evangélica de Angola é consagrado como Dia da Mãe. E em toda a extensão da IEA, hoje está se comemorando este grande dia que reflete o contributo e o papel da mãe diante dos seus filhos e não só. Pai, louvamos, cantamos e oramos. Agora queremos ouvir o recado que vem de Ti, a Tua palavra. Pedimos a presença do Espírito Santo. Abra os nossos corações para que esta palavra encontre um lugar dentro dos nossos corações. E quanto a mim, Senhor, usa-me como instrumento na transmissão da Tua palavra, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Queridos irmãos, certo dia eu andando pela rua e olhei uma senhora que estava à minha frente. E ela havia vestido uma t-shirt, atrás estava escrito: Mãe de joelho, filhos em pé. Atrás, na t-shirt da mãe, estava escrito: Mãe de joelhos, filho em pé. Estava escrito o quê? Mãe de joelho, filhos em pé. Outra vez. Mãe de joelho, filhos em pé. Eu logo corri atrás da senhora e disse: Mãe, por favor, permita-me. Quero só fazer a foto dessas palavras e do texto bíblico que lá se encontrava. Quando cheguei em casa, fiquei a refletir sobre este tema, estas palavras: mãe de joelhos, filhos em pé. Entendi, amados irmãos, que a mãe tem sido alguém pilar na vida de um filho. E nós, cada um de nós aqui presente, queridos irmãos, constatamos o sacrifício que a mãe faz. Constatamos a preocupação que as nossas mães têm demonstrado para cada um de nós.
Amados irmãos, no capítulo 2 de Êxodos, que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui a história de Moisés, encontramos a história do nascimento de Moisés, a história de Jocabede e a história do seu marido Arão. A Bíblia diz, amados irmãos, que o filho de Levi e Jocabede também da tribo de Levi, ou seja, ambos pertenciam à tribo de Levi. Uniram-se e Jocabede esteve concebida e nasceu Moisés. Nasceu quem? Moisés. Nasceu quem? Moisés. É que Moisés, amados irmãos, nasce numa fase difícil para o povo de Israel, nasce numa fase difícil para os hebreus. A história nos mostra, e se queremos compreender, podemos recuar no capítulo 1. Nós vamos ver que o capítulo 1 narra depois da morte de José. Depois da morte dos irmãos de José, sobe no Egito um novo faraó que não conhecia o povo de Israel. Este faraó, amados irmãos, começou então a maltratar, começou, amados irmãos, a perseguir, começou a ameaçar o povo de Israel, porque temia do jeito que os filhos de Israel estavam se multiplicando, do jeito que os filhos de Israel estavam crescendo, o faraó entendeu que é uma ameaça para eles. Então, amados irmãos, do modo a conter essa situação, Faraó decretou que todos aqueles, ou toda mulher que nascer um menino, deve ser morto. Faraó decretou que não poderia mais existir um menino vivo. Quem nascer um menino era imediatamente lançado ao rio Nilo para então poder morrer, no sentido de conter a propagação populacional que o povo de Israel estava vivenciando no Egito. Amados, é nessa fase em que Jocabede nasce Moisés. Não era uma fase fácil para esta mulher, queridos irmãos. Mas o que nós queremos aprender nesta hora, com a luz do texto que nós lemos, é como esta mulher nos inspira. É como esta mulher, diante desta situação, amados irmãos, ela soube posicionar-se, ela soube enfrentar a dificuldade para então poder manter o seu filho Moisés vivo. Aleluia! Amém. E nós vemos, amados, no versículo 2, diz assim: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, vendo que ele era quê? Era que? Formoso. E aqui, queridos irmãos, no original, a palavra formosa, ela significa bom, belo ou agradável. Ou seja, Moisés não era só bonito fisicamente, mas como também a mãe viu algo de bom ao seu filho. Esta mulher o que fez? Escondeu o filho durante 3 meses para o filho não ser morto. Queridos irmãos, nesta hora eu quero falar sobre o assunto mãe inspiradora. Jocabede, amados irmãos, inspira a nova geração. Inspira cada mulher, cada mãe nos dias de hoje, pela atitude, pelas ações que ela desempenhou neste momento difícil da sua vida. Aleluia! Eu fiquei a refletir, se fosse no tempo de hoje, mediante a situação, perseguição, decreto foi exarado pelo faraó. Qual seria a posição das nossas mamães, das nossas mulheres de hoje? Queridos irmãos, nesta hora nós vamos aprender algumas ações desta mãe que é uma mãe inspiradora. E como a primeira ação desta mulher, Jocabede foi uma mãe protetora. Nós podemos constatar no versículo 2, quando o menino nasceu, vendo que o menino era bonito, Jocabede escondeu o seu filho para não ser morto. Escondeu o seu filho, porque o decreto estava a circular. E como uma mãe, amor incondicional que tem pelo seu filho, ela fez tudo por tudo para não ver o seu filho morto.
Não é como hoje, amados irmãos, ao invés de termos mães protetoras, cada vez mais nós acompanhamos nos comunicar, nas rádios, nas televisões, mães que deitam seus próprios filhos. Nós estamos a acompanhar situações, amados irmãos, que deixa cada vez mais triste a nossa sociedade. Esta mulher, mesmo em tempo difícil, ela lutou para poder proteger o seu filho Moisés e não morrer, não passar por um momento difícil da sua vida. Queridos irmãos, nós precisamos seguir e nos inspirar. Queridas mães, queremos aqui procurar ou levar cada mãe a procurar se inspirar a Moisés. E claro, nós temos mães que protegem os seus filhos. Aleluia! Amém. Temos mães que protegem os seus filhos. Nós temos mães na nossa sociedade, queridos irmãos, que tudo fazem para verem os seus filhos felizes. Nós temos mães, amados irmãos, que lutam para ver o bem-estar dos seus filhos. E é esse tipo de mãe que nós queremos na nossa geração para podermos inspirar a nova geração a trilharem, a andarem no mesmo caminho em que estas mulheres da Bíblia nos inspiram. Amados irmãos, ela protegeu Moisés para não ser morto. Ela fez tudo por tudo para que o seu filho não perdesse a vida. Precisamos, amados irmãos, seguir o exemplo desta mulher. Precisamos, amados irmãos, sermos mães inspiradoras, mães com boas ações que poderão impactar o mundo, poderão impactar a igreja e a sociedade e as nossas famílias. Amados no Senhor, quando terminou a jornada científica, nós com a esposa pegamos boleia e nós víamos. O pastor Guimbe deixou-nos até aqui na Cuca. E lá no carro havia uma irmã que tinha bebê. Então estávamos todos aí apertados. O irmão pegou a criança. Nós falamos assim: olha, irmão, não deixa que essa criança olhe a mãe, porque a mãe não está bem acomodada. Não vai conseguir amamentar o seu próprio filho. Mesmo olhando, metendo o filho a olhar no outro sítio, o filho estava a sentir, parece que a mãe está atrás. Ele lutava sempre para virar atrás e começou a chorar. Foi daí, amados irmãos, que um irmão contou-nos uma situação que passou dentro da sua casa. Ele disse-nos assim: eu não entendo o amor da mãe. Não entendo esse elo que existe entre mãe e filho. Certa vez, na minha casa, o pintinho entrou na pia. E a galinha ficou a girar aí, tentando ver o que poderia fazer para poder socorrer o pintinho. O irmão disse: irmão, vocês não vão acreditar. Nós ficamos o dia todo sem tomarmos o banho. Porque cada um que tentasse entrar, a mãe atacava. A mãe que atacava. E aquilo foi uma situação terrível. Eu quis ir trabalhar, não conseguia. O irmão disse: arranjei um canto aí, tomei banho e fui trabalhar. Até que apareceu um jovem corajoso. Entrou, removeu o pintinho da sanita, ele estava vivo mesmo aí nadando, colocou, só assim que a mãe parou de atacar todos que entravam aí. E ele disse assim: pastores, parece ser um ser humano, parece sentir aquilo que nós sentimos. Ele ficou a comparar, ficamos a analisar o amor que essa galinha estava demonstrando ao pintinho. Amados irmãos, o amor da mãe é muito profundo. E o nosso professor de EBD dizia o seguinte: uma mãe, se tiver um filho gatuno e a polícia vier em casa, ela vai falar logo que meu filho é gatuno, vai aceitar? Isso é para nós pai. Pai é mesmo direito. O pai vai dizer mesmo a ele, mesmo é quem roubou o telefone. Mas a mãe, mesmo sabendo que o filho é gatuno, vai declarar na polícia que meu filho não é gatuno. Isso só mesmo as mamás que estão aqui é que podem nos ajudar a compreender. Amados irmãos, a mãe de Moisés tudo fez para poder manter o seu filho vivo.
Tudo fez, amados irmãos, para não perder o seu filho. E é este exemplo, são essas ações que Deus quer que a mulher cristã tenha, que a mulher cristã siga para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia! Amém. Mãe inspiradora. A segunda ação desta mulher, amados irmãos, nós vamos encontrar no versículo 3 e no versículo 4. Joquebede não só foi uma mãe protetora, mas também foi uma mãe criativa. Olhem no versículo 3, o que diz? Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com betume e pinche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Aleluia! Amém. Estamos a ver uma mãe que é criativa. Depois de ver que os 3 meses terminaram, o que eu vou fazer para continuar a salvaguardar a vida do meu filho? Ela então decidiu construir uma arca. Decidiu construir o quê? Uma arca. Construiu, betumou para que não entrasse a água e matasse o seu próprio filho e colocou o menino dentro e então lançou a arca por cima das águas. Estamos a ver, amados irmãos, uma mãe criativa. Uma mãe, amados irmãos, que tudo fez para que o seu filho estivesse em vida. Amados irmãos, ela utilizou material para a construção desta arca. E quando nós falamos da arca, a arca é vista como um símbolo de proteção e salvação. Noé construiu a arca para salvar a sua família e animais. E Joquebede construiu a arca para salvar o seu filho Moisés. Aleluia! Amém. Precisamos de mães criativas, que tenham criatividades dentro das suas casas. Precisamos, amados irmãos, de mães que as suas criatividades possam gerar impacto na vida dos filhos. Uma mãe que pensa, uma mãe que quer ver cada vez mais o seu filho a prosperar, cada vez mais a ver o seu filho a crescer. É esse tipo de mãe que nós queremos dentro das nossas igrejas e dentro das nossas famílias. Amados irmãos, Joquebede, ela construiu uma arca. Ela construiu a arca para poder salvaguardar a vida do seu próprio filho. Temos como a terceira ação desta mulher, amados irmãos, vamos encontrar no versículo 3 na parte A e nos versículos 5 e 6, que a Joquebede não só foi criativa, mas também foi uma mulher corajosa. Porque ao construir aquela arca, colocar o seu filho no rio Nilo, deixá-la, é atitude de coragem. Aleluia! É atitude de quê? De coragem. Quantas vezes nós vemos mães que estão no momento de dificuldade, está passando por um momento de luta, perde coragem, perde o ânimo. E se a mãe perder o ânimo, como serão os filhos? Joquebede, amados irmãos, está a mostrar que ela foi uma mãe corajosa, uma mãe de luta. Ela sabia o que estava fazendo, sabia o que poderia resultar. Por isso é que ela tinha essa determinação, esta coragem de poder deixar o seu filho sobre as cimas das águas, amados irmãos. Amados, Joquebede toma uma decisão difícil da sua vida. Não é fácil, queridos irmãos, deixar o filho nas águas à mercê do destino. Ela não sabia, amados irmãos, quer dizer, mesmo deixando o filho, é uma decisão difícil para qualquer mãe. Mas ela teve que ter esta coragem para poder, então, superar esta grande dificuldade, este momento que estavam vivendo, amados irmãos. Amados, essa atitude de Joquebede, a coragem dela, amados irmãos, inspira a coragem materna diante das adversidades. Nós passaremos sempre nos momentos de problemas, passaremos por adversidades, precisamos ter coragem como mãe que somos. Aleluia! Precisamos ter coragem. Em casa, é raro
mesmo não tendo comida, se não há comida em casa, vamos supor que não há comida em casa, está em casa o pai e a mãe, os filhos dirigem-se mais a quem? A mãe. Mamãe, não temos nada para comer, tenho fome. E às vezes as mães dizem, não, vai no teu pai está aí. O pai diz, não, vai lá na tua mãe. Sempre os filhos vão caindo nos braços de quem? Da mãe. É preciso sermos mães corajosas para enfrentarmos dificuldades, para enfrentarmos as lutas que temos passado dia após dia. Aleluia! Amém. E temos como a última ação desta mulher, nós encontramos no versículo 7 e até ao versículo 9. Joquebede foi uma mãe visionária. Aleluia! Amém. Joquebede foi uma mãe que? Visionária. A mãe precisa ser uma mulher de visão. Olhemos, amados irmãos, o plano inteligente que esta mulher fez para poder salvaguardar a vida do seu filho. E dentro deste plano inteligente, amados irmãos, Joquebede envolve a sua filha Miriam. Quando a criança foi colocada ao rio, a irmã de Moisés, Miriam, ficou a observar. E o texto nos diz que a filha do faraó, passeando por aí, vendo que havia aí algo estranho, observou, a irmã de Moisés aproximou-se. E foram conversando. Meu senhor, posso procurar aqui uma ama? Ama significa pessoas que cuidam de crianças, que amamentam, para poder cuidar de quê? Desta criança. E a filha de Faraó, segundo o texto, diz que ela concordou com a Miriam. Logo, a Miriam chamou a mãe de Moisés. Ou seja, Joquebede, mesmo colocando o destino do filho à mercê, não sabia o que poderia acontecer. No último, sempre o filho acabou caindo na mão de quem? Acabou caindo na mão de quem? Da mãe. Que visão essa mulher tem, amados irmãos? Joquebede, amados irmãos, dentro da sua visão, fez tudo por tudo, planificou. Ela não queria que os primeiros dias, primeiros meses da vida do seu filho, não queria perder esta oportunidade materna. Joquebede, amados irmãos, mesmo diante das adversidades e problemas, não ficou distraída de participar na educação e no caráter, na identidade do seu filho Moisés. Porque ela sabia, se não tivesse o contato desde o primeiro momento, é difícil ou não é difícil? É difícil ou não é difícil? É difícil. Para aqueles pais, não estou aqui querer acusar. Quem já engravidou e não assumiu desde o primeiro momento, sabe como é difícil reconquistar o carinho da criança. A criança cresce sem o calor, sem aquele carinho do pai, sem aquele afeto, sem aquela intimidade. Depois de haver um reajuste, uma conversa, acertarem, o homem, quando começar a aparecer em casa, o filho abraça ou foge? Abraça ou foge? Foge! Começa a ver tipo que é um estranho. Começa a ver, parece que não conhece essa pessoa, por causa do afeto. E a Joquebede, como uma mãe visionária, não queria perder essa grande oportunidade. Não queria perder essa graça de transmitir aquele calor materno. Dentro da sua visão, o filho acabou estando na mão da sua própria mãe. Que visão essa mulher teve, amados irmãos? Nós precisamos ser mães visionárias. Mães, amados irmãos, que preparam o futuro do seu filho. Queridos irmãos, a educação e a formação do filho é importante desde os primeiros dias da vida. E nós temos uma grande responsabilidade na formação e no cuidado dos nossos filhos. Amados, ao amamentar e cuidar do seu filho, em seus primeiros anos, Joquebede teve a oportunidade de transmitir valores e crenças hebraicas ao seu filho Moisés. Aleluia! Amém.
teve essa grande oportunidade. Queridas mamães que estão aqui presentes, temos a responsabilidade, ou tendes a responsabilidade de transmitir valores, de transmitir crenças aos filhos. Tendes a responsabilidade de ser uma mãe visionária, que projeta a vida do filho, que projeta o futuro do seu filho, como esta mulher fez. Assim nós teremos filhos em pé, nós teremos filhos bem formados em termos de identidade. Assim nós teremos filhos que poderão nos orgulhar. Aleluia! Mãe inspiradora. Eu não sei que tipo de mãe é a irmã. Será que os filhos, quando observam na sua mãe, inspiram-se? Vejam que não, a mãe tem transmitido algo importante na sua vida. Qual é o legado que a mamãe vai deixar ou tem transmitido ao seu filho, para transmitir também na sua futura geração? E nós, os filhos, amados irmãos, nós estamos a ver o grande esforço desta mulher. Estamos a ver, queridos irmãos, grande esforço de uma mãe. Qual é o valor que nós temos dado às nossas mães? Amados no Senhor, precisamos refletir que as nossas mães tudo fazem para nos verem felizes. As nossas mães sacrificam para nos ver homens grandes no futuro. As nossas mães, amados irmãos, tudo fazem para ver os seus filhos a prosperarem. Qual é o valor eu, como filho, irmão que está aqui presente, tenho dado na sua mãe? Amém? Amém. É importante nós valorizarmos as nossas mães. É muito, mas muito importante. Eu não sei, amados irmãos, neste dia, se o irmão já tirou um tempo para parabenizar a sua mãe. Se não comprou um presente, no mínimo uma mensagem. Parabéns, mãe. Escrevendo uma frasezita, encorajando e enaltecendo o sofrimento, o sacrifício que as mamães têm feito por nós. Eu não sei. É importante, como filho que somos, valorizarmos as nossas mães. Moisés só esteve aonde esteve, fruto do que a sua mãe projetou para ele. Aleluia! Amém. E algo curioso, o texto está nos dizer a partir do capítulo 2, versículo 1, ela foi solteira? Foi solteira? Foi quê? Fala do homem? Não. Nós não estamos a ver aí o envolvimento do esposo em querer, não, vamos fazer assim, amor, para o filho não ser matado. Nós estamos a ver só a ação da mãe para com seu filho. Aleluia! Precisamos nos rever em como nós temos tratado as nossas mães. Hoje, queridos irmãos, as nossas mães, os filhos, às vezes, quando crescem, querem tratar as mães de feiticeira, principalmente as mães de idade avançada. Esquecemos de tudo quanto elas fazem por nós. Hoje, na nossa sociedade, amados irmãos, nós encontramos mães e filhos que não se falam. Nós encontramos, amados irmãos, mães que não se cruzam com seus próprios filhos. Nós temos problemas que precisamos rever tudo isso, porque afinal, se existimos, é graças a essas mulheres. Se somos o que somos, é graças ao investimento que essas mulheres fizeram. Aleluia! Eu tenho dito assim, certa vez em conversa com meu pai, eu lhe disse assim, papá, você tem que agradecer mesmo pela mulher que Deus te deu. E ele me disse, por quê? Eu, no mínimo, é um testemunho que eu estou aqui a partilhar. Na escola, estamos a chamar encarregado da educação. Papá, estamos a chamar encarregado da educação. Dominga, vai lá na escola. Dominga, vai lá na escola. Desde a 9ª classe até terminar o ensino superior, o meu pai não conhece nenhuma escola. Mas a mãe sempre tira um lugar para poder ir representar o seu próprio filho. E hoje, como não se bastasse, essa nossa geração, que agora tudo não temos tempo, toda a responsabilidade estamos a deixar a quem? As mães. Tudo.
Toda a responsabilidade nós estamos a deixar as mães. Mas quando eu paro e penso, eu vejo alguma coisa não vai bem. Porque a mãe que sai 4 horas, o pai também sai 4 horas. Mas a mãe, quando volta em casa, vai perguntar como é que os filhos passaram o dia. Vai perguntar se comeram. O pai chega, toma banho, come e dorme. Alguma coisa não está bem para essa nossa geração. Amados irmãos, mãe inspiradora. Joquebede foi uma mãe protetora, uma mãe criativa, uma mãe corajosa e, por fim, uma mãe visionária. Que Deus possa nos abençoar. Amém.